E como surgiu a ideia? Assim, aquele começo do estalo, vamos fazer isto. Então, eu sempre quis investir em algo, mas nunca pensando com a Ângela, com a minha esposa, que eu sempre pensava que seria um problema. Que muitas pessoas pensam, vai ser um problema, sociedade com a tua esposa, na época a namorada. Eu sempre me esquivei disso. Ela sempre foi muito chiosa. Não, tem que ter, tem que fazer. Calhou que a vida me colocou numa situação que eu tinha que fazer algo, né? Que eu fui desligado da empresa, saí um pouco desnorteado, um pouco triste, né? Com a situação. E quando eu saí de imediato, eu falei, vou investir. Vou trabalhar pra mim e vou dedicar o meu esforço ao meu negócio próprio. Então surgiu a ideia de abrir uma sociedade com um colega na época, mas não pensei na Ângela. E ela tava ali, né? Pô, ela tinha até desistido no caso. Ela falou, não, desisto, você não quer. Porque eu também não via... Eu não dava expectativa do que ela queria. Dentro do que ela queria investir, assim. Mas Deus é tão bom, né? Que eu tinha um colega que ele queria investir. A gente começou a ver algumas salas comerciais em Nova Iguaçu. E a gente tinha um projeto de fazer um centro de distribuição de roupa, né? Criar um centro de distribuição de roupa e vender para pessoas que queiram fazer uma renda extra e comprar com a gente. A gente foi ver isso, a gente visitou também alguns lugares para fazer essa compra em volume. Só que eu fui dormir, aí eu orei e falei, Senhor, seja feita a sua vontade. No outro dia, aí eu fui ver umas salas com ele comercial, tudo através dele, que ele conhecia. A gente caiu numa sala comercial no centro de Nova Iguaçu, sala do Dr. Reinaldo, eu lembro até hoje. Olhei pra sala assim, cara. Quando eu olhei pra sala, eu falei, cara, essa aula aqui dá um pilates, pensando assim, é o sonho dela, né? Aí eu tirei as fotos, né, e mandei pra ela. Falei, Ângela, segue as fotos aí, olha essa sala. No centro de Nova Iguaçu, perto da Praça do Skate. Ela viu a foto, ela, pô, legal e tal. Aí o que eu fiz? O que eu propus pra esse rapaz? Falei, cara, vamos entrar, fazer o lance da roupa. Se der errado, eu vou assumir a sala com os custos e vou colocar o Pilates aí, meu e da Ângela. Ele, não, topa, vou conversar com o proprietário da sala e vou dar a condição pra ele. Só que no outro dia de manhã ele me ligou e ele tinha desistido. Ele desistiu. Sério? Desistiu. Nem chegou a... Não. Assim, ele falou que tinha alguns problemas, ia ter que viajar. Aí de imediato eu falei, Ângela, então é nossa, vamos. A gente conseguiu dar início lá no edifício São Paulo, na Praça do Skate. A gente viu uma oportunidade, né? De estar no centro, mas também um obstáculo, porque eu não nasci no centro. Ela não nasceu no centro, a gente não tem vínculo no centro. Eu não tenho aquele vínculo de estar ali com pessoas que vão me indicar. Então vou começar do zero. Só que a gente parte pra dentro. Isso em 2017. A gente pegou a sala no final de 2016. Negociamos a sala com o dono. Liberou a sala pra gente com as condições dele. Em março a gente inaugurou o estúdio. 11 de março de 2017. A gente inaugurou. Zero cliente, assim. Não, nada, zero, assim, pessoal, vocês são malucos. Tava uma crise de governo na época, Dilma de sair, impeachment, assume Temer. Então, assim, a galera mal incerteza na economia, mas a gente foi e fez. Eu não pensei a gente não pensou na dificuldade. A gente pensou em realizar um sonho mais dela do que meu. Assim, aí eu vivi o sonho junto com ela, porque ela queria realizar esse sonho. E eu fui com ela de cabeça. Tanto é que eu entrei, quando a gente entrou, inaugurou. E agora o que a gente vai fazer? Inaugurar é fácil. Vamos botar a gente pra dentro. Aí a gente teve que se unir bastante. Como eu te falei, no começo teve muita divergência de pensamento. Foi aí que vem os atritos. Ela pensa de uma forma, eu penso de outra. A gente discutia muito. Não é fácil, assim, a gente discutia bastante. Que ela tinha uma ideia e eu tinha outra. E a gente se esbarrava. Isso foi passando o tempo ali. Passou 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Eu falei, não, a gente tem que se alinhar. Tem que se alinhar para poder engrenar esse trabalho. E a gente devagarinho foi entendendo como é que funcionava. Só que ela tinha o trabalho dela ainda. Eu tava sem o trabalho, fazia um trabalho extra. Rodei até no Uber. Rodei um tempo no Uber para fazer uma renda extra. E em paralelo eu tava no estúdio. Não conseguia ficar lá firme, porque eu rodava ou eu tava lá firme. Só que chegou um momento que eu conseguia captar aluno
colocava 8 alunos pra dentro, 8 alunos pra dentro, e perdia 6. E ela trabalhando em outro estúdio, de Pilates também. A gente via a necessidade de estar ali, ativamente vivendo, respirando o negócio literalmente. Respirar o negócio 24 horas, pra poder fazer dar certo. Ela saiu do trabalho dela, a gente entrou em... ela saiu do trabalho dela. Eu parei de rodar, eu tinha um dinheiro ainda guardado da rescisão de trabalho. E eu falei, não, vamos manter o estúdio com esse valor aqui e vamos fazer dar certo, fazer virar. A gente ficou trabalhando ali em torno de... Só da gente tá lá dentro, junto, direto, vendo o que pode melhorar, o que não pode ser melhorado. A gente tinha outras profissionais que trabalhavam também, mas era difícil porque... Olhar do dono diferente. Assim, aquele olhar, aquele detalhe, aquelas coisas que tem que ter. Se não tiver, é muito difícil fluir. A gente conseguiu enxergar isso, a gente melhorou algumas coisas mesmo não tendo pra onde melhorar no ponto de vista de muita gente. É aquilo que eu falo. É muito fácil a gente chegar numa sala desorganizada e arrumar. Agora, você chegar numa sala organizada e arrumar, é difícil. Ter esse olhar detalhista do que você pode melhorar, o que já tá bom. A gente foi e fez isso. Lá a gente tinha 23 metros quadrados. Os equipamentos ficavam muito socadinhos um no outro ali perto. Não conseguia abrir a porta para o aluno entrar, porque tinha uma sapateira atrás que a gente colocou para eles sentarem. A galera, pô, mas não tá abrindo a porta. Não, mas tem a sapateira para você sentar e trocar o tênis. Então, assim, a gente sempre evidenciava o lado positivo. Nunca o problema. Sim. A gente colocou adesivo, a gente começou a criar alguns eventos externos para poder captar, fidelizar pessoas. A gente foi montando estratégias para poder chegar ao ideal. Que é qual o ideal para um empreendedor que está começando? No mínimo, manter as contas. Pagar os custos. Não tô nem falando de salário, tô falando de custos. Custos mensais do lugar. Aluguel, condomínio, descartáveis, para poder funcionar. Luz. E a gente foi trabalhando. Só que assim, o local, ele não ajudava bastante, mesmo sendo centro, porque era deslocado. Ali da estação, da Caracol, condução. A galera não queria se deslocar lá pra Praça do Skate. Praça do Skate, né? Ali, a Praça do Skate. De noite, o pessoal tinha medo. Tem aquele mistério por trás da Praça do Skate. Então a gente tinha necessidade de mudar. Só que a gente não tinha nada em vista, a gente não tinha dinheiro. Então como é que muda? Vamos continuar trabalhando e vamos ver o que Deus vai fazer, né? A gente foi trabalhando. Aí a gente viu uma sala lá em cima, no mesmo prédio. 2 salas, unir as salas e fazer um projeto lá de expandir, de conseguir colocar mais coisas dentro, uma esteira, uma bicicleta ergométrica, coisas que agreguem dentro do estúdio para poder captar mais gente e conseguir fidelizar. A gente foi em São João, na imobiliária, só que a gente não conseguiu. Assim, muito difícil, né? O começo, cara, assim, a gente não conseguiu. Voltamos, a gente voltou, a gente falou, a única palavra que a gente falou foi assim, eu lembro até hoje a frase. Não, Deus sabe todas as coisas. Se não foi pra ser, não é pra ser. Isso foi em torno de agosto, setembro. E em dezembro, uma aluna nossa, a gente tinha em torno de 28 alunos, 27, 25, beirava ali, batia ali, 20, o nominal é 22, 21, 22 ali, 20 a 22. A gente tinha em torno de 22 alunos, aí uma aluna que trabalhava lá no prédio lá também, até um beijo pra ela aí. Teve um filho agora, a Ingrid. Você tem um grande carinho por ela, pelo Vitor. Isso foram pessoas que foram cruciais em nossas vidas, mesmo a gente não tendo um vínculo hoje tão forte aqui, mas fez parte. Foi um divisor de água na nossa vida. Porque ela mudou de prédio. Ela sendo nossa aluna, ela mudou, Ângela, vamos mudar de prédio. E prédio é novo, Nova Iguaçu, não tem quase loja lá. Mas eu gostei muito da estrutura, tive uns problemas aqui internos e vou mudar. Aí minha cabeça instalou na hora, eu falei, opa, onde que é esse prédio? Que eu não sei. Eu não conhecia nada do Nova Iguaçu. Assim, o edifício São Paulo pra mim é o único prédio do Nova Iguaçu. Depois eu fui descobrindo outros edifícios. Aí eu fui nesse edifício dela, que é o Lumina Corporation. Que é o que a gente tá hoje. Gente. Cara, eu entrei no prédio com ela. É maravilhoso. Não, quando eu apontei no prédio, vi que tudo espelhado, eu falei, caraca, maneirão. Aí, ricão aí. Aí o impacto, caraca, pô, cara, ricão. A gente olhou assim, aí ela, vamos lá agora, vamos no administrador.
Aí não, primeiro eu levantei na sala dela. Quando eu entrei na sala dela, cara, aquela vista panorâmica. Linda. Poxa. Cara, vidrão tal, lugar arejado, assim, de você se sentir livre. Sim. Eu fiquei apaixonado. Aí ela olhou pra mim assim, ela, caraca, muito top, né? Eu falei, vamos lá no Administrador agora. A gente foi lá no 18º. Aí eu fui conversar com ele. Ele, cara, eu tenho uma sala aqui. Aí eu falei, meu Deus. Pensei que ele ia falar que não tinha. Caraca, eu já tava empolgadão. Aí ele, eu tenho uma sala aqui. Eu falei, senhor, eu vou lá ver. Eu falei, vamos, aonde, cara? Ele, cara, e é a maior sala do prédio. Quando ele falou isso, eu falei, cara, é a maior mesmo. Que eu vou te levar se você não gostar. Tu pode ir embora, nem me dá mais confiança. Cara, ele me levou lá. Aí ele levou a gente na sala 702. Quando eu entrei na sala, parecia que eu tava vendo o céu. Abriu pra gente assim, né? Aí eu fiquei, meu Deus. Fiquei, cara, fiquei desnorteado pelo local, né? Pela vista, pelo espaço que tinha ali na sala. Preocupadão, o coração do pai preocupado. Aí eu aqui falando, pô, dá a janta da criança. Dá a janta aqui. Aí a gente, quando eu entrei na sala, fiquei apaixonado, ela também. Pela vista, pelo espaço, pelo prédio, pela segurança, por tudo que a estrutura oferecia. Aí eu falei com ela, aí, o que tu acha? Ela falou, vamos trazer treino pra medir. A gente levou treino, mediu tudo, aí mediu os equipamentos, falou, dá. A gente colocou em cada canto antes de fazer qualquer passo. Pô, a gente gostou, aí ele falou, ele falou o seguinte, e o melhor de tudo, você negocia direto com a proprietária. Tudo que você negocia direto com a proprietária é mais fácil. Entrou imobiliária, já fica um pouco mais difícil, um pouco mais burocrático. Quando você vai pro proprietário, você consegue ter um jogo de cintura maior. Sim. Você consegue conversar, né? Negociar. Imobiliária, às vezes, não. Eu sei porque eu vivo isso na prática. Eu não tô falando... Eu sei que já tentei negociar com muita imobiliária. Tomei muitos nãos. Aí a proprietária, eu fui negociar com ela. Mas só que a gente não tinha dinheiro. Eu peguei o contato dela. Novamente, eu não tinha dinheiro, né? Que triste, senhor. Então, assim, faz parte da vida do empreendedor que começa de baixo mesmo isso. Aí eu tive que vender meu carro. Vendi meu carro na época pra poder mudar. Já tinha anunciado ele, né? Pensando... Eu já tinha anunciado meu carro antes de surgir a sala. Por acreditar que ia surgir algo. Calhou que quando surgiu a sala, eu já tava em transição pra poder vender. Em dezembro. E o nosso contrato acabava em dezembro lá também, no outro edifício. Aí eu vendi o carro, consegui mudar. Vendi o carro. Fui chamar de maluco. Pô, tá maluco? Vou dar Nubia pra ganhar X. Falei, cara, não quero rodar Nubia, eu quero seguir meu sonho aqui. Não, mas se não der certo, o que tu vai fazer? Como é que você vai comer? Eu falei, cara, vai dar certo. E tem que dar certo, pô. Eu tô indo pra dar certo, eu não tô indo pra dar errado. A gente vendeu o carro. A gente mudou. Aí eu falei com meu padrasto, um fechamento também, outro Pedrão. Me ajudou muito também, cara. Ele falou, cara, eu falei com ele assim, cara, vou mudar. Ele, quer? Cara, tu mudou esse dia, a gente ajustou tudo na sala. Isso tem 7 meses de edifício. Eu falei, não, vou mudar, tive uma oportunidade agora. Vou partir lá pra um outro prédio, que eu acho que vai dar bom pela localização. Aí, não, beleza, então, vamos lá que eu vou te ajudar. Montei um mutirão. Aí chamei alguns amigos na época. A gente mudou. Aí, cara, foi extraordinário. Porque a gente mudou em janeiro. Fevereiro, eu tinha 21 alunos, 22. Fevereiro eu tava com 50. Caramba! Ousadia, assim. E a gente foi, né? A gente pagou, eu tinha que pagar. Aí eu lembro até hoje, ela, cara, mas a gente não tá sem dinheiro pra pagar o aluguel da creche. Eu falei, vai dar certo. Aí, não, mas o custo aumenta um pouquinho. Eu falei, mas vai dar certo. Eu sou muito otimista em relação a isso também. Ela já é um pouco mais cautelosa, mulher, né? Mulher já é um pouco mais... ela já é mais assim, calma. Ela que me segura muito, porque eu sou muito... Assim, pra frente, a gente se equilibra, né? Por isso equilíbrio fit. Equilíbrio. Bacana, viu? Então aí a gente acabou mudando. A gente conseguiu dobrar o número de clientes em menos de 2 meses, indo pro Lumina. Localização ótima, foi o que ajudou a gente bastante. Galera pensa muito em condução, saindo do trabalho, passa o trajeto. A casa tá aqui, o trabalho tá aqui, o edifício tá no meio. Isso. É muito bem. Então, assim, o ponto é muito estratégico. Muito. A gente demais. Deu essa virada. Não me arrependo, assim, de ter feito o que a gente fez.
A gente conseguiu crescer dentro do Lumina, conseguiu expandir, gerar credibilidade no trabalho. Claro, melhorando sempre. Eu tô no Lumina, agora eu vou descansar. Não, nunca. A gente nunca descansou. A gente nunca entrou na zona de conforto. A gente não pode, né? Se a gente entra na zona de conforto, dá ruim. E é o que a gente prega muito, né, assim, no trabalho hoje. Às vezes a gente tá chato, é um pouquinho chato. Pô, o cara é chato, mas eu não sou chato. A gente tem que seguir isso, porque foi isso que trouxe a gente aqui. A gente, quando a gente for parar pra fazer pra contar um pouco do filme mesmo, literalmente, a gente, pô, zero cliente, zero perspectiva, não tinha network com ninguém da área. Então, se você for parar pra avaliar, era a experiência dela, voltada pra minha coragem dela, e vamos partir pra dentro. Então, assim, apoio nenhum. A gente não tinha apoio de não, apoio quase nenhum, né? Claro, familiar, de algumas pessoas próximas. Mas tem apoio que é o apoio que não é o apoio, né? É o apoio, tipo assim, ó, melhor tu nem não. Isso não é apoio, o apoio é que ele vai. Isso. Cuidado, mas vai. Isso é o amigo que a gente quer de verdade. E graças a Deus a gente tá no Lumina hoje 4 anos pra fazer. Que legal. O trabalho, assim, do estúdio é extraordinário. A gente consegue impactar muitas vidas com exercício físico. Através da interatividade, interage, sim, o público interage muito entre si, a gente faz muitos eventos, a gente paga o cara da pandemia, a gente trabalha com saúde, então eu tenho que respeitar a saúde. Isso. Então assim, eu nunca forcei barra para fazer evento depois da pandemia, tanto é que até hoje eu não fiz nenhum. Eu sempre falei pro pessoal, cara, eu só vou fazer evento aqui dentro do estúdio quando tiver tudo 100%. Porque eu trabalho com saúde, eu vendo saúde, eu não posso ir contra a saúde. Meus alunos é um público muito diversificado, idoso, jovem. Então assim, eu não posso fazer um evento e excluir o idoso. Quero o idoso comigo. Pô, dá o meu vovozinho lá, minha vovozinha. Então assim, a gente sempre tá ligado em todos os pontos, né? Então a gente tá no Lumina há 4 anos. A gente conseguiu pegar mais 2 salas. A gente pegou uma sala em 2018. A gente viu ali o cenário. A gente falou, ó, tá na hora de a gente pegar mais uma sala. Aí a gente, novamente sem dinheiro, mas a gente conseguiu pegar, mas com um pouco melhor financeiramente para poder pegar, né? Arriscar. Então, em 2018 a gente pegou mais uma sala, a gente continuou investindo, continuou trocando equipamentos. Se eu tinha um equipamento mais usado, eu botava um novo. Se eu tinha um bebedouro que gelava pouco, eu botava um bebedouro que gelava mais. Literalmente isso. A gente tinha um bebedouro que não gelava pouca coisa. O pessoal falava, esse bebedouro a água tá muito quente. Não dá vazão. A gente foi lá e colocou um bebedouro que gelava muito. Então a gente tá sempre atento aos clientes. O cliente é meu dosador. Qualquer cliente, assim, se o cara chega lá, pontua algo que você fecha os olhos para aquilo, vai dar problema a longo prazo. E são sementinhas que eles vão plantando, que se você não perceber, isso acaba com o teu negócio, literalmente. Então o cliente hoje é meu termômetro. Além da gente, né? Então, assim, eu meço o meu negócio pelo que eu quero. Então, assim, se eu fosse cliente, eu tô satisfeito com o meu serviço, aí eu começo a pensar. Tô. Então, aí meus clientes falando, eu absorvo e a gente vai, bota em prática o que a gente sabe. Go, 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 go,